Consultório médico de hoje. No programa Manhã da Mais, consultório médico. Hoje no consultório médico eu converso com o Dr. Ricardo Benvenuti, ele que é nefrologista do Hospital Vita, e hoje a gente vai falar sobre a hidratação do corpo, né? O calor tá aumentando, a gente tá chegando na época aí mais quente do ano aqui na nossa região, e a gente precisa sim, né, tomar aquela aguinha e hidratar bem o corpo. Vamos conversar aí sobre essa hidratação hoje aqui no consultório médico. Bom dia, Dr. Ricardo. Bom dia, Carol. É um prazer estar com vocês e conversar com seus ouvintes. Antes de mais nada, muito obrigado aí por nos atender. Imagine. Doutor Ricardo, o nosso corpo é feito, enfim, existe aquela lenda, né, de que todo mundo diz, o nosso corpo é feito da maior parte de água. Quantos % representa aí a água no nosso organismo, doutor? Olha, Carol, a quantidade de água no nosso organismo é muito significante, né? Nós temos, assim, em torno de 60% a 70% da nossa composição corporal de água, né? Então, só para ter uma ideia de quão importante que é a água para o nosso organismo. E o que a água ela faz e qual é a importância dela, né? Por que a gente precisa estar sempre tomando a água? Por que é tão recomendado esses 2 litros de água por dia? Então, praticamente a água ela está em todas as células do nosso organismo. Então, a água ela participa de várias situações de metabolismo do nosso corpo, transporte de substâncias, transporte de eletrólitos, né? E por que é importante, né, você se hidratar? Porque sem a água a pessoa vai acabar desenvolvendo falência de alguns órgãos e sistemas do organismo, principalmente do ponto de vista renal. Então, a água, ela ajuda o nosso organismo a funcionar melhor e é necessária para o rim. A água ela participa de várias situações, inclusive a própria temperatura do nosso corpo também é influenciada pela água. A água participa desses mecanismos através do suor, né? Então a água ajuda a eliminar substâncias que são nocivas para o nosso organismo através da urina, através das fezes também, que também tem uma certa quantidade de água. Então realmente a falta de água é incompatível com a vida da pessoa. Com certeza. Existe, enfim, a gente estava conversando numa roda de amigos esses dias, doutor Ricardo, e a gente comentou que tudo demais é ruim para o organismo da gente, né? Você comer uma comida demais, comer sal demais. A água, existe um ponto que ela pode se tornar ruim para a gente? Sim, na verdade é uma coisa rara de acontecer, felizmente, né? Mas existe uma situação que a pessoa pode ter um excesso que a gente chama de intoxicação hídrica, que vai causar alguns distúrbios metabólicos, né? Mas isso, felizmente, é uma situação muito rara, né? Graças, né, a nossa natureza, o nosso organismo, o nosso corpo humano ele é muito bem projetado, digamos assim, né? Então tudo o que o ser humano acaba tendo em termos de excesso é eliminado através principalmente do sistema urinário. Então, assim, dá pra gente dizer que é muito mais fácil uma pessoa ficar doente, passar mal pela falta de água, né? Sim, com certeza, com certeza. E os mecanismos que a gente tem para o nosso corpo identificar essa falta de água são vários, né, doutora? A sede, a boca seca, enfim. Mas muitas vezes a gente substitui a água por outros líquidos, né? Como sucos, refrigerantes. Essa troca é inteligente ou tomar outros tipos de líquidos substituem a água? Não, sim, veja, na verdade, todas essas substâncias, né, tanto suco como refrigerantes, Chás, leite, né? Tudo isso tem água. É água com mais alguma coisa, né? Então, nos sucos você vai encontrar outras substâncias, até alguns produtos químicos, o sódio, né? Mas todos esses produtos, eles têm também como principal componente a água.
mesmo nos alimentos sólidos, né, você vai ter sempre alguma quantidade de água também, né? É lógico que o principal é você conseguir repor através dos líquidos, mas realmente você pode variar a tua ingesta de líquido, não precisa ingerir exclusivamente água. Com certeza. Então, nessa época do ano que a gente está entrando, a gente passou aí por 2 dias, a gente deve incentivar, principalmente as crianças e os idosos, né, doutor, que às vezes se esquecem de tomar água, né? Isso. Na verdade, veja, uma coisa que é importante, que nós temos várias maneiras de perder a água do organismo, certo? A principal, que todo mundo sabe, através do sistema geniturinário, né, através da urina. Porém, a água ela pode ser eliminada através de outras formas, como, por exemplo, o suor, né, nesses dias quentes, sempre se intensifica isso, a produção do suor, então isso aumenta a perda de água e eletrólitos através da pele, né? Além disso, a água é eliminada através do intestino, né, nas fezes. Quando a pessoa tem um intestino com mais preso ou com fezes mais consistentes, a quantidade de água eliminada é menor. Porém, se a pessoa tem uma diarreia, ela vai perder uma quantidade maior de água, não só de água, mas também de outras substâncias, né? Mesmo na nossa respiração, nós perdemos água. Pela própria respiração, existe uma perda de água na forma de vapor. Então, é importante aí a gente sempre lembrar de tomar a água durante os dias mais quentes, principalmente, né? E como você também falou, em relação às crianças e os idosos, né? As crianças, elas são muito vulneráveis à desidratação, né? Tem que tomar muito cuidado nos dias quentes, principalmente com a maior incidência de diarreias infecciosas, então isso causa uma desidratação intensa e rápida, né? E também em relação aos idosos, é importante lembrar que a pessoa idosa, ela tem uma determinada perda daquela sensibilidade de querer tomar líquido, né? Então o idoso acaba tendo uma depressão, uma desidratação crônica, daí é importante estimular o idoso a tomar líquido também. Com certeza. Doutora, tem um ouvinte aqui querendo fazer uma pergunta pra gente. Alô, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, quem fala? É a Juvita, tudo bem, Oi, filha? Juvita, tudo bem e você? Tudo, graças a Deus. Qual que é a pergunta pro doutor Ricardo? Eu queria perguntar pro doutor o que acontece que eu sou diabética, né? Tá. Eu tenho muita, mas muita sede, certo? Eu tomo bastante água, eu tomo chá, eu tomo água mineral com gás. Tem problema tomar água mineral com gás? Porque eu já tive problema grave no rim. Como o médico falou, eu tenho assim como se fosse uma ferrugem em cima do meu rim, de açúcar. Tá, então tá bom, pode ouvir pelo rádio, tá bom, Jovita? Tá, obrigada, um beijo querida. grande, tchau. 11h42. E aí, doutora? Então, obrigado pela pergunta, foi uma pergunta importante. É bom lembrar que as pessoas que têm diabetes, quando o diabetes está descompensado, ou seja, os níveis de glicemia estão muito elevados, acaba acontecendo que a pessoa acaba urinando mais, né? Então, ela tem que ver com o médico que está acompanhando ela se esse diabetes não está maltratado, né, ou sendo mal monitorado. Eventualmente ela pode estar com níveis glicêmicos muito altos e isso faz com que a pessoa acabe urinando mais, né, e consequentemente tendo aquela sensação de sede e vontade de tomar mais líquido. Uma coisa que é importante lembrar que as pessoas que têm diabetes, elas acabam tendo maiores probabilidade de terem complicações renais a longo prazo. E aí entra também o controle bem rigoroso das glicemias e da própria ingestão de líquidos também. Então tá respondido aí, Juvita. Obrigado pela participação. Tem mais um ouvinte aqui no 3058.120. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É Cecília. Oi, Cecília. Qual é a pergunta pro doutor Ricardo? Bom dia, doutor Ricardo. Doutor Bom Ricardo, dia, Cecília. É o seguinte, toma-se água. De repente, meu marido está com um problema seríssimo, fazendo diálise 3 vezes por semana. Um rim dele já não funciona. O intestino dele está super preso. Toma medicamentos e é proibido a água para ele. O que eu devo fazer?
Bom, Cecília, nessa situação, a gente tem que levar em consideração que existem várias causas de insuficiência renal, né? O fato da pessoa simplesmente tomar água, a água, ela ajuda a prevenir certas doenças, né? Porém, existem muitas causas de insuficiência renal. O próprio diabetes, a hipertensão, né? Algumas glomerulopatias, são inflamações crônicas no rins, infecções crônicas, né? Quando o rim deixa de funcionar, quando o rim deixa de filtrar o sangue, ele deixa de produzir urina. Aí, nesse caso, como a pessoa tem uma diurese diminuída, daí já não é recomendável aumentar a ingesta de líquidos. Por quê? Porque a pessoa não vai eliminar essa água e essa água em excesso, junto com o sal, ela vai acabar indo para os pulmões, vai sobrecarregar o coração, né? Então é uma situação, no caso, diferente ali. Entendi. Então, assim, quem já faz a diálise, né, já tem aí tem que ser observada a situação de uma maneira bem diferente aí das pessoas que estão aparentemente com a saúde em dia, né, doutor? Isso mesmo. Por isso que é importante, né, é uma coisa que sempre é recomendável, né, as pessoas fazerem exames de rotina, irem no médico, verificar como que está a pressão, como que estão os níveis de glicemia. Então, assim, a água é uma parte de tudo, né? Mas o nosso corpo é muito complexo, nosso organismo é muito complexo. Então, a gente tem que prevenir as complicações, não deixar que as coisas aconteçam, né? E, bom, vamos lá, tem mais um ouvinte aqui, doutor, tomar mais um pouquinho do seu tempo, né, já que a gente está aí conversando sobre esse assunto hoje. 3058.120, alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? É o Gonçalo, Carol. Gonçalo, qual que é a pergunta para o doutor Ricardo? Primeiro, bom dia para você e para o doutor aí. E é o seguinte, ele está falando sobre tomar água. Eu, mesmo tempo que eu trabalhar na lavoura, eu quase não tomo água, sabe? De manhã, eu sempre tomo um copo de água, mas assim, sem ter a sede, sabe? Tá. Quase não tem sede. Será que há algum problema no organismo? O que é? Entendi. O senhor não sente sede? Sede, é só, mesmo que esteja muito calor, eu tomo pouca água, sabe? Entendi, ok. Pode ouvir pelo rádio, viu, Gonçalo? Um abraço. Obrigado, Carol. Tchau, tchau. Bom, doutor, eu acho que essa pergunta não é só do seu Gonçalo, não, porque eu conheço muita gente que diz que não gosta de água, né? Existe algum problema aí com isso? Na verdade, veja, o Gonçalo é uma pessoa que trabalha na lavoura, é um trabalho pesado, né? Provavelmente deve trabalhar sob sol, né? Então, seria importante que ele tivesse o hábito de sempre levar alguma garrafinha de líquido ou, né, sempre manter alguma fonte de hidratação por perto. É aquilo que eu falei, muitas vezes, uma coisa que a gente vê muito nos consultórios, as pessoas dizerem, mas eu não gosto de tomar água, né? Na verdade, às vezes é uma coisa particular em relação à água mesmo, no caso, água pura, mas eu sempre dou opção para os pacientes, a seguinte, olha, mas se você não quer tomar água mesmo, né, principalmente os idosos, eu recomendo, olha, tome chá, tome suco, né, varie a ingesta de líquido, mas não deixe de tomar líquido. Líquido é uma coisa muito importante. Sim, com certeza. Bom, doutor Ricardo, eu acho que vale a gente falar aqui para as pessoas consultarem também um nefrologista, né? É bom fazer uns exames aí para verificar o funcionamento certo dos rins. Fica o alerta aí também para as pessoas cuidarem desse órgão do nosso organismo que é tão importante, né, doutor? Com certeza. Uma coisa que é muito importante em relação às pedras dos rins, os cálculos urinários. Né? Então, existem pessoas que têm uma predisposição a formarem os renais, né? Pode ser, né? São pessoas que têm que ir para o hospital, fazer medicamento no rim. E, na verdade, quando nós vamos investigar as causas possíveis dessas cálculos renais, uma grande parte desses casos é por falta de ingesta de líquidos. O tratamento disso é muito simples, é só consumar uma quantidade maior de água e líquidos, né, que você vai prevenir, inclusive, a formação de cálculos renais. Com certeza. E, doutor, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato com você através de qual telefone? Olha, eu posso dar o telefone do Centro Médico lá do Hospital Vida,
né? É o 3315-1791, né? E eu acho que seria o principal no caso, né? Eu tenho nível lá no e qualquer entrar em contato lá. Doutor Ricardo Benvenuti, nefrologista do Hospital Vita, participou com a gente hoje aqui no Manhã da Mais. Quero agradecer muito. Eu estou à disposição para novas entrevistas. Muito obrigada, um ótimo dia. Tchau, tchau. 11h05.